tá acontecendo? Selic caindo, presidente reclamando do Banco Central, inflação subindo, ações e fundos imobiliários se desvalorizando e dólar nas alturas. Eu quero te mostrar como está a nossa carteira pública aqui do canal e quero mostrar também como você pode construir e montar uma carteira de investimentos à prova de crises. Então vamos lá? A primeira coisa que eu fiz, e é também a primeira coisa que eu ensino meus alunos a fazer na hora de montar uma carteira de investimentos, é definir uma estratégia. E já não é segredo para ninguém que o método que eu utilizo para fazer isso é um método que eu desenvolvi, que é o OTR, ou seja, primeiro eu vou definir o meu objetivo, depois eu vou descrever o tempo que eu quero manter os meus investimentos ali, e também colocar o risco que eu aceito correr. Na carteira do canal, por exemplo, a gente tem como objetivo principal ter uma renda mensal. Só que nesse primeiro momento a gente está diversificando, a gente está investindo aos pouquinhos mesmo e tá tudo bem, a gente não vai ter uma renda tão legal assim e isso vem com o tempo. Então qual o tempo que a gente está disposto a manter investindo ali? No longuíssimo prazo, acima de 10 anos. Eu converso com uma galera, tem gente que acha que 6 meses é longo prazo. Sinto informar para vocês que tem essa visão que o longo prazo é acima de 5 anos, tá? Então, nos investimentos a gente considera 5 anos dependendo até médio prazo. Mas qual é o risco que a gente aceita escolher? Um risco alto. Por quê? Porque eu não tenho problema em ver tudo se desvalorizando e, tipo, eu não vou entrar em desespero por conta disso. Se você é a pessoa que entra em desespero, você não vai colocar o seu dinheiro majoritariamente em ativos de bolsa de valores. Por quê? Porque pode sim se desvalorizar. Mas a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí, o último ponto é, a gente está investindo pouco, é intencional para mostrar o poder dos juros compostos, que ele funciona, mesmo que você esteja investindo ali, sei lá, R$50 por mês ou 50 mil, isso não vai interferir. Lógico, se você investir menos, você vai receber menos. Se você investir mais, você vai receber mais. Só que você não vai ser prejudicado por estar colocando pouco ou muito. Então vamos lá, como está a carteira do canal atualmente? Atualmente está mais ou menos assim. Inclusive essa daqui é a minha carteira completa, tá? Porque aqui eu tenho na minha planilha tanto os investimentos nacionais quanto internacionais. Então tem aqui renda fixa, eu ando recebendo muitas perguntas sobre Mari, como é que você faz para controlar os seus investimentos? Onde você vê tudo? E eu vejo tudo aqui na minha planilha. Ah, mas na B3 não dá para você ver? Não dá para você ver todos os seus investimentos, principalmente se você investir em CDB e investimentos internacionais. Só vai aparecer lá no extrato da B3 os seus investimentos que você faz dentro da Bolsa de Valores ou no Tesouro, tudo bem? Não vai aparecer nada além disso. Então, se você quiser ter tudo isso daqui, ou você monta uma planilha, ou você paga sites como, por exemplo, o Investidor 10, para que ele consolide tudo ali para você. Só que isso não vai sair de graça, até porque para fazer isso, essa integração aí tem que pagar, tá? Então vamos lá. Como é que tá hoje? Majoritariamente a gente está investido aí em ações, levando em consideração aqui, detalhe importante, o valor investido e não o quanto está custando hoje. Então a gente tem majoritariamente em ações, 35%, média de 30% em fundos imobiliários, média de 23% em renda fixa e em ETFs internacionais a gente tem aqui 10%. Eu gostaria de estar investindo 15% nesses ETFs. Qual que é o problema? O dólar está subindo, eu estou vendo bastante oportunidades aqui no Brasil, então não faz sentido eu colocar tanto dinheiro lá fora nesse primeiro momento. E aí é onde uma galera entra em desespero. Por quê? Mari, mas você não vai seguir à risca o percentual? Não, tá tudo bem ficar desbalanceado por alguns momentos, tá? Em ações, por exemplo, a gente só queria ter 30%, tá investindo um pouco mais. Em fundos imobiliários está tranquilo e em renda fixa está muito próximo do que a gente gostaria. Então, em tese, a gente só teria que estar investindo um pouco mais aqui nos ETFs internacionais. A gente tem aqui Tesouro, inclusive esse CDB aqui caiu na nossa conta. Como assim caiu na nossa conta? Ele venceu e entrou tanto os R$1.000 que a gente tinha colocado aqui para investimento inicial, quanto também os
Juros. Como o valor do CDB caiu na conta junto com os juros, eu já aproveitei para investir ele na caixinha aqui do Nubank. Então caiu por volta ali dos 1.226, se eu não estiver enganado em alguns centavos, e eu já coloquei 1.250 aqui na caixinha dessa reserva. Mari, por que caixa da reserva? É reserva de emergência? Não, é reserva de oportunidade. Porque no momento de crise eu vou usar essa caixinha para investir um pouco mais nas ações e fundos imobiliários, tá? Ou até no investimento internacional, se o dólar der uma queda bem legal, eu posso aproveitar de uma forma muito rápida. Então, vindo aqui em investimentos, vamos dar uma olhadinha para aquilo que a gente tem. No mês de junho de 2024, a gente já recebeu, lembrando que eu estou gravando dia 26, a gente recebeu até hoje R$25. Pouco, a gente tem quase 10 mil investido, levando em consideração os investimentos internacionais. Mas a gente tem aqui no Brasil por volta dos 8 mil e em maio a gente recebeu 63 e em março a gente recebeu 86. Então sim, os proventos vão variar, a gente não vai receber todo mês a mesma coisa, até porque a ação não paga todo mês. Mas foi esses os resultados dos proventos aí dos últimos meses que vocês podem acompanhar, vou estar sempre mostrando por aqui. Quando a gente desce aqui para ver a nossa carteira de tesouro, a gente tem o Tesouro IPCA 2029 e o 2035. Um pouquinho ali em cada, a gente tem majoritariamente IPCA 2035 e a gente tem aqui também na Bolsa de Valores o quê? BTGLG, que é um fundo imobiliário que a gente tem 3 cotinhas. A gente tem a ENGIE como uma geradora de energia. A HGRU a gente tem 7 cotinhas, de Itaúsa a gente tem 115, a gente tem 125 cotas do Kiso 11, 10 do MCCI, 100 de Taesa e 100 de WIS Company. Só que detalhe, aqui ó, tá falando que o meu preço médio em WIS é R$3 e o meu preço médio, se não me engano, é por volta dos 8. Então a gente não pode confiar 100%, porque quando o investimento é transferido de uma corretora para outra, não fica com os valores certos. Então a gente tem sempre que manter o nosso controle por conta desses bugs. É algo do Nubank? O problema é o Nubank? Não, qualquer corretora que você transferir investimentos de uma para outra vai ficar errado e você, como investidor, precisa manter esse controle. Infelizmente, a parte aqui de avaliar a evolução, quando a gente vai em performance, a gente não consegue ver a evolução aqui ao longo dos meses, ao longo dos anos. Por quê? Porque eles ainda estão atualizando. Então, vou ficar devendo isso daí para vocês. Só que eu posso adiantar que a nossa carteira deu uma boa desvalorizada. Por quê? Porque tá tudo majoritariamente caindo, tanto ação quanto fundo imobiliário. E o que a gente vai fazer? Se desesperar e vender? Negativo, a gente vai investir um pouco mais, porque escolhemos bons ativos, ou seja, não perder os fundamentos que fizeram a gente investir. Tá tudo lucrando, tá tudo pagando bons dividendos, então vamos investir um pouco mais. Como eu tô vendo oportunidade em ação, oportunidade em fundos imobiliários e oportunidade em renda fixa, eu vou distribuir um pouquinho dos nossos investimentos e esse mês a gente vai investir um pouquinho mais. Qual vai ser então o nosso primeiríssimo investimento? Tesouro. Se a gente for aqui em explorar produtos, a gente vai vir aqui também em Tesouro Direto. O que a gente vai conseguir ter? As opções de Tesouro Selic e as opções de Tesouro IPCA. E a gente tem IPCA de 6,38% ao ano. Quando a gente vê em todos os títulos, a gente consegue ver que o Tesouro IPCA que vence em 2029 está aí rendendo 6,33% ao ano. Então, vamos colocar um pouquinho mais aqui, vamos aplicar. Eu quero aplicar mais ou menos uns 320. Mês passado a gente não investiu, então eu tô juntando com o caixa do mês passado para a gente fazer esses investimentos. E aqui já foi ajustado. Mais ou menos umas 10 cotinhas do tesouro e vamos confirmar. Reservando o valor, tudo certo. E agora, como a gente tem majoritariamente investidos em ações, eu vou investir um pouquinho mais em fundos imobiliários. Então eu vou vir aqui em explorar, posso escolher a opção de bolsa de valores. Como já é um fundo que a gente tem carteira, a gente poderia ir direto por lá. Mas eu posso vir aqui em buscar e colocar BTLG11, que é um fundo imobiliário que está caindo bastante
e eu tô querendo investir um pouquinho mais. Eu tô vendo muita gente falando que quando vai comprar não aparece o preço, mas para mim aparece aqui o total que eu já tenho investido nesse fundo imobiliário e aparece aqui, ó, preço unitário, R$ 97,79, que é o preço que eu poderia estar pagando. E eu posso vir em resumo de hoje, clicar nessa setinha e ver aqui a variação do preço ao longo dos dias, mas eu tenho que clicar em algum lugar do gráfico e segurar para o preço aparecer lá em cima, tá? Então fica aí a dica para vocês. Eu vou clicar aqui em comprar. Eu posso colocar o valor de mercado, que aí vai ser o preço que estiver custando, ou por um preço desejado. Aqui eu posso colocar a quantidade e o valor. Eu vou colocar aqui mais 3 cotinhas por um preço de, acho que estava R$ 97,80, né? R$ 97,80. Aqui já vai ficar as taxinhas da bolsa, que são 10 centavos. Coloquei aqui preço desejado, beleza, vou clicar em continuar. Vai pedir a minha senha e pronto, a compra foi agendada. Mari, por que foi agendada? Porque eu coloquei um preço específico e pode ser que já tenha subido ali no momento que eu cliquei para comprar. E quando a gente vem aqui no histórico, ó, já fica aqui, a aplicação do Tesouro só vai efetivar amanhã, porque leva um dia útil para efetivar, e a compra de 3 cotinhas do BTLG agendada para assim que bater esse preço ser executada. Mari, por que é que você não compra a mercado? Porque eu sou chata e na hora de calcular o preço médio eu acho mais bonitinho que fique tudo números redondos. Puramente por isso. Mari, todo mundo deveria fazer isso? Negativo! Eu é que sou a louca perfeccionista aqui, mas tá tudo bem, cada um vai investindo aí. Não, isso aqui não interfere em nada, absolutamente nada, tá? Só para ficar claro aqui para vocês. Lembrando também que esses investimentos que eu estou fazendo não é nenhuma recomendação. Eu só estou montando a nossa carteira aqui, estruturando ela como a gente definiu, que vai ter investimentos internacionais, 15% lá, que vai ter 30% fundos imobiliários, 30% em ações e o restante em renda fixa. Então, para manter a nossa carteira balanceada, eu estou fazendo esses investimentos. Não significa necessariamente que são os melhores investimentos do mundo, não significa necessariamente que são os investimentos que vai funcionar para todo mundo. Beleza, Mari, mas você não falou que ia ensinar a montar uma carteira à prova de crise? Como é que então está essa carteira? Tem que montar a carteira igual você? Não, você vai montar uma carteira que te atenda. Se você quer ter renda, você pode colocar um pouquinho em fundos imobiliários, você pode colocar um pouquinho em renda fixa para ter um pouquinho de caixa também e sempre estar aproveitando. Mari, mas está tudo caindo. Pensa o seguinte, se está tudo caindo e são bons investimentos, na verdade está tudo com desconto e você pode comprar mais por menos. Não precisa entrar em desespero. Eu, na verdade, vejo essas quedas da bolsa como uma oportunidade de fazer a festa e comprar um pouco mais. O mercado está desesperado e eu estou racionalmente investindo naquilo que faz sentido. Então, se está dando muita emoção, é porque tem alguma coisa errada. Talvez aqueles investimentos não sejam a melhor opção para você, ou talvez você precise de um pouquinho mais de conhecimento e aí eu posso te ajudar. Porque as vagas para entrar no meu curso estão abertas e eu te convido a fazer parte do Investidor em 6 Passos. E agora também a gente vai ter uma comunidade para interagir e eu tô super empolgada e eu espero vocês por lá. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever para não perder mais nada por aqui. E o link tá na descrição, caso você queira entrar e participar comigo, aprender comigo a investir dos básicos ao avançado, inclusive em imposto de renda. Então, até mais!